A epíclese é um termo teológico utilizado na tradição da Igreja Católica que descreve um momento especial durante a celebração da Eucaristia, em que o Espírito Santo é invocado para descer e santificar as oferendas do pão e do vinho, transformando-os no corpo e sangue de Cristo. O termo epíclese vem do grego antigo e significa invocação ou chamado. Na liturgia da missa, a epíclese ocorre logo após a narrativa da última ceia, quando o sacerdote pronuncia as palavras de consagração sobre o pão e o vinho. Nesse momento, ele invoca o Espírito Santo para vir sobre as oferendas e transformá-las sacramentalmente. A origem da epíclese remonta aos primórdios da Igreja, onde encontramos indícios de sua presença nas primeiras liturgias cristãs. Nas Escrituras do Novo Testamento, encontramos referências que sugerem uma invocação do Espírito Santo sobre os elementos eucarísticos. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, São Paulo escreve: "O cálice da bênção que abençoamos, não é ele a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é ele a comunhão do corpo de Cristo?" A epíclese também é mencionada em várias orações litúrgicas antigas, como a anáfora de São Basílio e a anáfora de São João Crisóstomo. Nessas orações, o sacerdote invoca o Espírito Santo para descer sobre as oferendas e os fiéis, pedindo sua ação santificadora e transformadora. No Catecismo da Igreja Católica, a epíclese é mencionada no contexto da celebração da Eucaristia. O parágrafo 1109 afirma: a epíclese é a invocação ao Pai para que envie o Espírito Santo, a fim de que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo e os fiéis sejam reunidos num só corpo. É através da epíclese que a Igreja reconhece a ação do Espírito Santo na transformação dos dons oferecidos em um sacramento vivo da presença de Cristo. A epíclese também possui um significado mais amplo na teologia católica. Além de sua aplicação específica na Eucaristia, ela é entendida como uma invocação do Espírito Santo em outras situações litúrgicas e sacramentais. Por exemplo, durante o sacramento da confirmação, o bispo impõe as mãos sobre os confirmados e invoca o Espírito Santo para descer sobre eles, fortalecendo-os na fé. Além disso, a epíclese é vista como uma ação contínua do Espírito Santo na vida da Igreja e dos fiéis. É o Espírito que guia e santifica a Igreja, capacitando-a a cumprir sua missão de anunciar o Evangelho e testemunhar o amor de Cristo ao mundo. Ao longo da história da Igreja Católica, a compreensão e a prática da epíclese evoluíram. Enquanto nas primeiras liturgias a invocação do Espírito Santo era mais explícita, posteriormente ela foi incorporada na fórmula das palavras de consagração. No entanto, mesmo que a forma externa tenha mudado, a essência da epíclese como invocação do Espírito Santo permaneceu. Em resumo, a epíclese na tradição da Igreja Católica é a invocação do Espírito Santo durante a celebração da Eucaristia, para que ele desça e santifique as oferendas, tornando-as o corpo e o sangue de Cristo. Essa invocação também é feita em outros sacramentos e é entendida como a contínua ação do Espírito Santo na vida da Igreja e dos fiéis. A epíclese é uma expressão da fé na presença e ação transformadora do Espírito Santo, que capacita a Igreja a viver sua missão e testemunhar o Evangelho ao mundo.